Glória a Deus. Aleluia. O livro de Números 14, nós vamos ler o versículo 8 e 9, depois nós vamos estar lendo Salmos. Louvamos e agradecemos a esse Deus maravilhoso, com sempre a testificação de tudo que é feito, e a palavra como um alimento principal sobre as nossas vidas. E obedecemos ao Senhor, que tudo seja pela unção do Espírito Santo, em poder, em nome de Jesus, para a glória de Deus. O Senhor nos dê entendimento, sabedoria, através da sua palavra, para que o propósito dele venha cada dia mais ser acrescentado nas nossas vidas, para que possamos viver aquele grande dia diante da sua presença. Amém? Glória a Deus. Aleluia. A palavra de Deus, ela é tremenda, e sempre observo que é uma grande testificação do que vai ser lido, né? Deus, ele tem essa liberdade neste lugar, que ele tem em todos os lugares, que exalta e bendito o nome dele. Mas vamos ver o que ele vai renovar através da sua palavra para conosco. Aleluia. Números 14:8 diz assim: se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará. É uma terra que manda leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o e não temais o povo dessa terra, porque como pão os devoraremos. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não os temais. Aleluia. Deixa marcado e vamos ler Salmo ali na frente. Salmo 18. Depois nós vamos voltar lá. Nós vamos ler Salmo 18. Complemento da palavra do que Deus tem para nós a complementar nesta noite. Salmo 18, versículo 28 ao 36. Aleluia. Amém? E a palavra diz assim: tu, ó Senhor. Acharam mesmo? É Salmo 18, 28. Isso. Salmos 18, 28. Então recebe aí. Tu, ó Senhor, mantens acesa a minha lâmpada. O Senhor meu Deus transforma as minhas trevas em luz. Com a tua ajuda passo pelo meio de um esquadrão. Com o meu Deus posso escalar uma muralha. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é pura. Ele é um escudo para todos os que nele se refugiam. Uns podem botar e confiam. Pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? É Deus que me arma de força e aperfeiçoa o meu caminho. Faz os meus pés como os da costas. Coloca-me em segurança nos lugares altos. Adestra as minhas mãos para o combate. Os meus braços quebram um arco de bronze. Também me dás o escudo da vitória, e a tua mão direita me sustém. A tua clemência me engrandece. Alarga sobre meus passos o caminho, de modo que os meus artelos não vacilem. Amém? A palavra é tremenda. Algumas palavras podem estar de uma forma diferente, mas o mesmo significado. Rochedo, exército, pelo meio do pelotão, do batalhão.
Mas vamos voltar lá em Números. Vamos ver que palavra, né? A conjunção dessas palavras esta noite de Deus para nós, com tudo que os demais que já foram falados. Se o Senhor se agradar de nós, então olha só, aleluias. A palavra é tão tremenda, porque existe algo tremendo que a gente tem que entender. Quando começa a falar, se o Senhor agradar de nós, a gente logo lembra de outra passagem que diz: agrada-te do Senhor. E ele fala, se cumprir o desejo do coração, fazer tudo aquilo que glorifica Ele. Aleluias. Então diz assim: então nos fará entrar nessa terra e nos dará a uma terra que emana leite e mel. Ou seja, Deus tem algo precioso preparado para aquele povo, uma promessa de algo que vai ser bom para eles. Uma promessa ao qual vai ter uma conquista, além de ser bom para ele, mas o nome do Senhor vai ser glorificado. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aleluia. Mas tem algo, Deus faz a promessa. Deus, Ele deu o poder para fazer se cumprir nas nossas vidas. Mas Deus requer de nós, aleluias, o reconhecimento daquele que diz que na tua vida tem a promessa. Porque quando você reconhece, você procura agradá-lo. Quando você entende essa direção de quem está vindo, você tem o prazer de agradá-lo. Porque dentro do normal, dentro do natural de cada pessoa, quem é que não tem o desejo de agradar aquela pessoa que te quer o bem, aquela pessoa que te ajuda, que procura fazer o melhor para você? Você começa a ter o prazer de querer agradar. Assim é o nosso Deus. Se nós sabemos que Ele tem tudo isso para nós, nós temos que ter dentro de nós o desejo de agradá-lo. Porque Ele reconhece. Ele diz: se o Senhor se agradar de nós, só tem um jeito de nós agradarmos a Ele. É buscar, entender e compreender para fazer a sua vontade e seguir a sua direção e acreditar nas suas promessas. Você sabia que muitas promessas por tardia, muitas pessoas desistem ou deixam de acreditar ou colocam dúvida? Quando se trata a respeito desse Deus, não deixa a dúvida entrar. Não permita que a dúvida entre, porque Deus, Ele não trabalha na dúvida. Deus, Ele trabalha no que é fiel, verdadeiro e acabou. Mas vai vir na tua mente, vem, não tem como ninguém impedir que venha pensamento que você não queira, nem que Deus não quer. O pensamento ele vem, alguém consegue deletar ou impedir o pensamento? Eu acredito que ninguém consiga, mas uma coisa tu pode fazer: repreender os maus pensamentos. Não deixe ele criar raiz, que se criar raiz vai criar um dano. Até quando sair aquele problema, vai deixar uma lacuna, vai criar um dano. Então nós temos que observar: agradar o Senhor é buscar cada dia. Como nós estamos aqui, Deus está vendo que nós estamos à busca dele, e aqui nós agradamos a Ele com louvor, com adoração, com clamor, porque mostra a confiança que nós temos nele. Tudo que tu se refere a Deus, mostrando que Ele é para você, isso agrada a Deus. Aleluia. Então nós vamos ver que Ele deu uma promessa para entregar nas nossas mãos. Aleluia. Ali era uma promessa de uma terra que tinha toda a substância que eles precisavam. A nossa também não é uma terra, mas é algo que nós estamos precisando. Algo que Deus quer nos conceder, mas existe também da nossa parte a forma como nós devemos receber o que Deus tem para nós. E uma forma melhor que tem é o se agradar do Senhor.
do que ele tem direcionado, do que ele tem falado, do que ele tem corrigido, do que ele tem exortado, porque o que ele tem é tremendo, mas ele quer preparar para que nós viemos a ter e não venhamos a perder. Você sabia que muitas pessoas já receberam o bênção de Deus e foi perdida? Porque não continuou agradando do Senhor. Aí o inimigo vem, e parece que ele veio roubar, matar e destruir. O 9 diz assim, versículo 9: tão somente não sejais rebelde contra o Senhor. Olha só, por quê? O rebelde segue logo a desobediência. Rebelde segue a desobediência, porque ele é rebelde, ele vai ouvir, mas não vai querer fazer, vai ter que ser o que ele quer. O eu vai falar muito, e aqui diz: tão somente não sejais rebelde contra o Senhor. Às vezes em algo de Deus a gente não quer aceitar, a gente recebe uma direção, a gente não quer receber aquela direção, tem que ser o que a gente quer. Isso se chama rebeldia, e rebeldia a desobediência. Já viu o filho rebelde? Porque ele não obedece à mãe ou o pai. Rebeldia, desobediência, está tudo junto. Aleluia. Então, quando nós não somente não seja rebelde, quer dizer, dá ouvido ao que o Senhor fala, fazer a direção, buscar a cada dia mais. E ele continua falando: e não temais o povo dessa terra. É tão interessante. Por quê? Porque era uma peleja que teria que ter para alcançar aquela promessa. E como nós vamos querer ganhar algo, o que Deus prometeu, se nessa caminhada existe a peleja que é normal, e a gente ser rebelde com Deus e não agradar o Senhor. Porque ele falou antes o que deveríamos fazer, aí depois ele diz: já que não obedeceram agora, presta atenção, não, vamos conjecturar, não temais o povo dessa terra, porque como pão hoje devoraremos. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não os temais. Aleluia. A Bíblia fala: não temas, porque eu sou contigo. O inimigo ele até levanta, ele até se mostra de uma forma que parece o tal, que não é, né? E ali Deus, ele fala assim: olha, aleluia, a proteção dele já se foi, ou seja, Deus tira as armas dos nossos inimigos. Quando ele tem algo para te dar, e você o obedecendo, você seguindo, glorificando o nome dele, exaltando e bendizendo, e você não tendo como rebeldia com esse Deus, as lutas ainda vêm, não vem? Mesmo quando está certo, as lutas não vêm. Só que Deus está nessa peleja, porque Deus aqui ele fala: olha, não temas não, já está assim como eu quero, mas não temas, porque vem, mas não temas não, porque a força dele já tirei. Quando Deus move nos nossos inimigos, nosso inimigo tem que descer. Quando Deus tira a força dos nossos inimigos, ele fica sem força. Por quê? O poder pertence a quem? A Deus. Então não os temais, então não temas. Se você vai não temer o inimigo, se você não vai temer o inimigo, você tem que fazer uma coisa, e não tem como você não temer se você não fazer. Aleluia. É necessário. Glória a Deus. É necessário. Só tem um jeito de você não temer o inimigo. É tudo isso que já passou. Primeira coisa que você tem que fazer é confiar em quem? Em Deus, no Senhor. Porque a promessa é dele. Se você for confiar no homem, se você for confiar em você, nas posses, o inimigo vai derrotar. Mas para você não temer, Deus fala: não temas, porque eu sou contigo. Então essa certeza dele ser contigo tem que estar em você.
Independente de qualquer pessoa, de qualquer situação, você tem que ter a certeza e a confiança dele estar contigo, porque se ele falou, certamente ele está. Agora, você tirar o que ele falou, pois é assim, Deus não está comigo, Deus me abandonou. Não, você tem que dizer assim, não, eu não posso passar o que eu passar, porém o meu Deus está comigo. Faz uma diferença. Aleluia. Por isso que ele fala, não os demais. Aí nós vamos lá, Salmos agora, Salmo 18, em nome de Jesus. Aleluia. Salmo 18, aleluia. O versículo 28. Aleluia. Glória, 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 glória a Deus. O Senhor é nossa força, é nossa fortaleza, é nosso escudo, é nosso baluarte. Aleluia. Olha o que diz a palavra de Deus. Salmo 18, 28. Tu, ó Senhor, mantém acesa a minha lâmpada, a minha luz. O Senhor meu Deus transforma as minhas trevas em luz. Olha, já observa, né? Ali Deus já estava falando, né, para a gente se agradar dele e ele se agradar de nós. Aqui o salmista já está pedindo algo que ele precisa, porque ele reconhece a necessidade dele em Deus. O que ele precisa, ele está aqui se expressando segundo o nosso Deus, ao qual ele confia, ao qual ele espera e ao qual ele precisa. Todos nós precisamos do nosso Deus, do nosso Senhor e do nosso Consolador. Nunca o despreze, nunca troque, deixa ele em primeiro lugar. Ainda que tu vai a algum lugar, Senhor, esteja comigo. Não deixa o lugar fazer você deixar ele fora dele estar contigo, não. Ainda que o lugar não convidaram ele, você vai ter que ir, Senhor, mas esteja comigo. Não me deixes só. O que tu está demonstrando para Deus? Que sem a presença dele você está só. Só de que de pessoa, não só daquele que pode te levar e te trazer, te guardar e te livrar. Aleluia. Então diz assim: o Senhor meu Deus transforma as minhas trevas em luz. Com a tua ajuda passo pelo meio de um esquadrão, de um exército. Com o meu Deus posso escalar uma muralha. Você está vendo que o salmista está dizendo que o que ele pode fazer, ele depende de Deus. Porque ele mostra que as dificuldades ele pode não passar, mas com Deus ele pode passar. Ele pode transportar, passa no meio de um exército, de um esquadrão, pode escalar muralhas, isso com a ajuda de Deus. O que mostra para a gente esse salmista, quando ele fala essas coisas? Que ele já reconheceu que a vida dele precisa de Deus, que ele confia nesse Deus, Criador dos céus e da terra, Deus de Israel, o nosso Deus, o grande eu estou, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele ainda reconhece mais, sabe por quê? Ele diz assim, ó: o caminho de Deus é perfeito. Aleluia. O caminho que Deus nos concedeu pelo Filho, ele é perfeito. Aleluia. Então, se ele é perfeito, é o caminho que nós devemos andar. É pelo caminho ao qual nós devemos prosseguir, não importa o que aconteça. Se o caminho é perfeito, não importa o que aconteça nesse caminho, mas o caminho que ele quer que a gente segue é esse. Então continua neste caminho. Aleluia. A palavra do Senhor é poder, é pura. Aleluia. Vai ficar pura. A palavra do Senhor é poder, é pura. Ou seja, ela não há mistura. A palavra de Deus não há contaminação. E ela é poder. É por isso que a Bíblia relata que a palavra do Senhor, ela não voltará vazia para ele, porque nada vai impedir dela agir. Então ela é poder sobre todas as coisas, porque ela é poder de Deus.
Aleluia. Glorificamos ao Senhor. E diz mais: Ele é um escudo para todos os que nele se refugiam. Ou seja, quando você se refugia no Senhor, Ele fala que é um escudo, porque o escudo é para o quê? Proteger. Quando você se refugia no Senhor, você está protegido, você está guardado, você está no lugar secreto. Aleluias. Então aí nós vemos que a mesma medida ao qual o salmista vai entendendo, Deus fala para que a gente venha também a entender a direção, porque Deus ele esclarece para todos. Nós temos que querer entender e compreender a boa e perfeita vontade de Deus. E para que isso aconteça, tem que ser como estamos aqui, quando busca, quando vai orar, quando vai clamar, quando vai jejuar, quando lê a palavra, quando ouve a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E diz mais o 31: Pois quem é Deus senão o Senhor? Aleluias. E quem é rochedo senão o nosso Deus? Aleluia. Rochedo, para entender assim, é tipo assim, inabalável. O nosso Deus, ele é inabalável. Aí não quer fazer mais o rochedo, se botar dinamite, não. Ele está falando de uma coisa inabalável. O ser humano no natural, ele com a própria mão pura, ele vai conseguir estourar um rochedo? Ou batendo de cabeça chutando? Não, vai prevalecer. Quando fala rochedo, fala de algo fiel mesmo, de algo poderoso. Então quem é Deus senão o Senhor? E quem é o rochedo senão o nosso Deus? O 32 assim: é Deus que me arma de forças. Lembra que a gente vê muito também, nós ministrávamos e falávamos, a minha força vem do que criou os céus e a terra. Isso é a confiança de que tua força ela é insuficiente, mas a de Deus nos faz prosseguir, nos faz avançar, nos faz caminhar, nos dá o livramento e nos aperfeiçoa. Ele nos dá de força e aperfeiçoa o meu caminho. Deus é tão tremendo. Olha o que o salmista falou. Falou tudo isso, não falou que ele aperfeiçoa o meu caminho. Então observa, por ele ter falado dessa forma, é porque o caminho dele precisava ser aperfeiçoado. Nossos caminhos a cada dia mais precisam ser aperfeiçoados. E a gente entende que ele tem a perfeição para cada um de nós. Ele tem a perfeição para a nossa direção. Ele tem a perfeição para a nossa vida. Então nós devemos a cada dia estar atento e agradar-te do Senhor. Aleluia. Nós que estamos ouvindo e outros que vão ouvir, que a unção do Espírito Santo, que nós temos que pedir sabedoria a Ele, e ao tempo Ele vai nos conceder, a gente vai entendendo melhor a profundidade da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é profunda, ela é uma coisa simples. A palavra de Deus não é igual a casca de laranja, não, ela é o contrário. Ela é o centro das coisas para a nossa vida. Por isso que ela tem que fazer parte do nosso interior. Não pode ser só exterior, ela tem que fazer parte do nosso interior. Aí sim o exterior reproduzir o que está dentro de você, porque o que a gente vê é pessoas reproduzindo muitas coisas que estão dentro de si. Quando começar Deus tomar mais e mais esse espaço dentro de nós, uma ação do Espírito Santo, na direção do seu Filho e tudo para a glória dele, o externo vai começar a resplandecer do que o teu coração está cheio. Nosso entendimento, a nossa mente, nosso consciente, o nosso subconsciente. Amém? Glória a Deus. Glorifica a Deus com as palmas em nome de Jesus Cristo. Louvamos e agradecemos a Deus pela palavra. Amado Deus, Senhor Deus, nos ajuda. Continua sendo a nossa direção, o nosso caminho. Senhor, continua, Deus, nos fortalecendo. Deus, meu Pai, que o teu Espírito a cada dia sobre a nossa vida venha fazer a gente a cada momento entender, Pai, para agradar ao Senhor, Pai. E que o Senhor venha a ser glorificado, Pai, aonde nós estivermos, Pai, e como instrumento nas tuas mãos.
Pai, como é a sua palavra, como esse salmista, nós também, Pai, decretamos que nós precisamos do Senhor. Pai, Filho e Espírito Santo, continua com a liberdade em nossas vidas, mas move dentro do nosso lar, move no meio da nossa família, da nossa parentela. Mas pedimos pelos nossos vizinhos, Pai. Pedimos pelo povo espalhado na face da terra, e que os missionários sejam revestidos, Pai. Tenha um livramento para continuar, meu Deus, semeando a Tua palavra, em nome de Jesus Cristo, Pai. E assim, Deus, seja glorificado. E por esse momento, meu Pai, tremendo, Deus, esse momento único desse dia, desse momento, Deus, desta hora, de tudo que ocorreu, Pai, e que ainda há de ocorrer, entregamos a glória ao Senhor, pois a glória é do Senhor, a glória é do Senhor, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus, aleluia.